Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 15, Mapas e Figuras Geométricas. Atividade 1. Observe a planta que apresenta algumas ruas de Brasília, no Distrito Federal. Nessa planta, o ginásio Nilson Nelson encontra-se na coluna D e na linha 5, ou seja, localiza-se em D5. Então, ó, D5 está dentro desse quadrante aqui, o ginásio Nilson Nelson. Primeiro tópico: quais são as localizações da Praça do Buriti e do Estádio Nacional Mané Garrincha? Segundo tópico: o que está localizado em H6? Compreenda. A. Quais são as tarefas propostas na atividade? Dar a localização da Praça do Buriti e do Estádio Nacional Mané Garrincha e identificar o que está localizado em H6. B. No mapa estão representadas as ruas de qual cidade? De Brasília. C. O mapa está dividido em quantas linhas e em quantas colunas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então a minha resposta será 7 linhas e 10 colunas. D. Como estão indicadas as linhas do mapa? Estão indicadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E. Como estão indicadas as colunas do mapa? Estão indicadas por A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Responda. A. Em quais colunas do mapa estão a Praça do Buriti e o Estádio Nacional Mané Garrincha? Então aqui está a Praça do Buriti, ele está na coluna B, e o Estádio Nacional Mané Garrincha, que está aqui, ele está na coluna F. Minha resposta então será nas colunas B e F, respectivamente. B. Em quais linhas do mapa se localizam a Praça do Buriti e o Estádio Nacional? A Praça do Buriti se encontra aqui na linha 4. Já o Estádio Nacional, ele se encontra na linha 4 e na linha 5. A resposta será: a praça está na linha 4, o estádio está nas linhas 4 e 5. C. Podemos indicar a localização da praça e do estádio, respectivamente, por B3 e F3. Vamos dar uma olhada. B3... aparece feira de artesanato, não tem nada a ver com a praça. E F3 dá em lugar nenhum. Então, essa alternativa não está correta. Essa segunda alternativa, B4 e F4. B4 vai dar aqui na Praça do Buriti, então tá batendo essa primeira parte. E o F4 dá no Estádio Nacional. Então, a alternativa correta é esta segunda aqui. D. A coordenada H6 se refere a qual linha e a qual coluna? Se refere à coluna H e à linha 6. E. Em H6 localizamos, vamos observar, em H6 nós estamos localizando o Colégio Militar de Brasília. Então vamos responder aqui. O Colégio Militar de Brasília se encontra nessa segunda opção. Atividade 2. Observe a seguir a planta baixa de uma sala de aula. Então eu tenho aqui o local onde a professora fica, as linhas e as colunas de fileiras. E aqui é a entrada para essa sala. Antônio estuda nessa sala e explicou para seu pai a localização de sua carteira da seguinte maneira. Para chegar à minha carteira, entro na sala, sigo em frente e viro à esquerda no segundo corredor. Minha carteira é a terceira à direita. Primeiro tópico: seguindo as instruções, identifique a carteira de Antônio. Segundo tópico: escreva um novo caminho a partir da entrada da sala de aula para chegar à carteira de Antônio. Compreenda. A. O que a atividade propõe? Identificar a carteira de Antônio e escrever um novo caminho para chegar à carteira de Antônio. B. As fileiras estão indicadas por letras. Quais são essas letras e quantas fileiras há na sala? As letras indicadas são A, B, C, D e E. Há 5 fileiras. C. Quantas carteiras há em cada fileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carteiras. Nenhuma outra fileira tem uma carteira a mais, então posso deduzir que todas as fileiras têm 7 carteiras. Em cada fileira há 7 carteiras. D. Quantas carteiras há na sala? Se eu tenho 7 carteiras por fileira e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fileiras, é só eu fazer 5 vezes o 7. Eu vou chegar no resultado de 35 carteiras. Há 35 carteiras.
Responda. A. Considerando que o primeiro corredor é aquele que está entre a parede e a fileira A, o segundo corredor está entre quais fileiras? O segundo corredor está entre as fileiras A e B. B. A terceira carteira à direita entre essas fileiras que definem o segundo corredor está em qual fileira? A terceira carteira à direita no segundo corredor está na fileira B. C. Trace o caminho que Antônio faz para chegar à sua carteira e marque-a com X. Eu tenho o primeiro corredor e eu tenho o segundo corredor. Aqui diz que ele entra, segue em frente e vira à esquerda no segundo corredor. Então, ele entra e vira à esquerda no segundo corredor. Então, virando à esquerda, ele desce até a terceira carteira à direita. No caso, esta daqui. Então, a minha resposta correta é esta carteira. D. A carteira de Antônio pode ser indicada por... Eu tenho a fileira B e tenho a linha 3. No caso, a resposta correta seria B3. E. Agora, escreva um caminho diferente do escrito por Antônio para indicar a localização de sua carteira. Seguir em frente e virar à esquerda na terceira fileira. A terceira carteira à esquerda será a de Antônio. Atividade 3. Observe as representações de opções de embalagem oferecidas por uma loja. Tenho essa opção em verde, esta opção em vermelho e essa opção em azul. Todas essas caixas têm o formato de paralelepípedo. O paralelepípedo é uma figura geométrica não plana. Primeiro tópico, quantas faces há em cada uma dessas embalagens? Segundo tópico, ao desmontarmos essas embalagens, obteremos uma figura plana. A representação da caixa totalmente aberta é chamada de planificação. Qual das caixas representadas acima tem sua planificação igual à figura abaixo? Compreenda. A. O que a atividade pede? Pede para determinar quantas faces há em cada uma dessas embalagens e qual embalagem tem sua planificação igual à figura dada. B. Quantas opções de embalagens há na loja? Qual é a forma dessas embalagens? Há 3 opções de embalagens, todas com forma de paralelepípedo. Responda. A. Leia. Cada região formada pela superfície de um paralelepípedo é chamada de face. O segmento comum a duas faces, onde é feita a dobra da caixa, é chamado de aresta. E os pontos de encontro das arestas são os vértices. Então, a parte que fica externa, nós chamamos de face. Essa parte que está destacada em vermelho, onde eu faço a dobradura de uma face para outra, eu chamo de aresta. E esse pontinho destacado aqui em verde, nós chamamos de vértice. Primeiro tópico. Quantas faces há em cada uma das embalagens? Cada uma dessas faces tem a forma de qual figura geométrica plana? Primeiro tópico. Quantas faces há em cada uma dessas embalagens? Cada uma dessas faces tem a forma de qual figura geométrica plana? Embalagem azul. 6 faces e todas as faces têm o formato de retângulo. Embalagem laranja, que há pouco eu chamei de vermelho. Na embalagem laranja, são 6 faces, 2 têm a forma de quadrados e 4 têm a forma de retângulo. Embalagem verde. Embalagem verde, 6 faces, todas têm a forma de quadrado. B. Agora, identifique as planificações correspondentes a cada embalagem. Essa primeira é da caixa azul, essa segunda é a caixa verde e essa terceira é a caixa laranja. Atividade 4. Observe as figuras a seguir e suas planificações. Então, eu tenho todas essas figuras e aqui estão as planificações dessas figuras que estão aqui em cima. Primeiro tópico. Associe cada figura geométrica não plana à sua planificação. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Associar cada figura geométrica não plana à sua planificação correspondente. B. Quantas figuras não planas há na atividade? São 4 figuras geométricas não planas. Há 4 figuras geométricas não planas. C. E quantas planificações? As planificações que estão aqui embaixo totalizam 4 também. Há 4 planificações. D. Todas as planificações são formadas somente por polígonos? Não. Há figuras com faces cujo formato é curvilíneo ou ainda circular. E. Há planificações que apresentam círculos? Quantas? Sim, há 2 planificações com círculos. F. Há figuras não planas com formato arredondada? Quantas? Sim, há 2 planificações com forma arredondada. Responda. A. Considere as figuras não planas a seguir: pirâmide e paralelepípedo.
Primeiro tópico, as faces da pirâmide e as faces do paralelepípedo têm formas de quais polígonos? Há quantos polígonos nessa figura? As faces da pirâmide correspondem a 4 triângulos e um retângulo. As faces do paralelepípedo correspondem a 6 retângulos. B. Agora considere as seguintes figuras não planas: cone e cilindro. Primeiro tópico, quantas bases tem cada uma dessas figuras? Qual é a forma de suas bases? O cone tem uma base em forma de círculo e o cilindro tem 2 bases em forma de círculo. C. Agora, associe as figuras não planas às suas respectivas planificações. A planificação da pirâmide é essa figura. A planificação do cone é esta figura. A planificação do cilindro é essa figura. E a planificação do paralelepípedo é essa figura. Bem, pessoal, chegamos ao final da correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 15, Mapas e Figuras Geométricas. Agora, farei uma breve explicação sobre a lição 16, Ampliação e redução de figuras. Quando se amplia ou se reduz uma figura, mantém-se sua forma original. O que muda é somente as medidas dos lados e da área. Por exemplo, na ampliação do triângulo a seguir, as medidas dos lados aumentaram, mas as medidas dos ângulos não sofreram alteração. Então eu tenho um triângulo onde um lado vai medir 1, 2, 3, 4 unidades. No triângulo que está à frente, ele aumentou, continua sendo 4 unidades, porém, esta unidade deixou de ser uma unidade pequena e passou para uma unidade maior da anterior. O triângulo ficou maior, porém, os seus ângulos continuaram sendo iguais. Com base nessa breve explicação da lição 16, vocês irão resolver as atividades de número 1, 2 e 3. Na próxima aula, eu irei postar a correção. Então, até a próxima e tchau!